Está na hora do Café Missioneiro, até às 2 da tarde. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. Já estamos no meio do mês de junho, 15/6/2015. São 13 horas e 16 minutos desta segunda-feira fria. E estamos começando o Café Missioneiro com o Walter Portaletti, que há um mês praticamente esteve aqui pela última vez. Estávamos concluindo aí a Fenamilho. E o Walter é o nosso homem do PROCON aqui em Santo Ângelo. E nesse mês, algumas medidas novas do PROCON, o andamento de algumas questões. Boa tarde, Walter. Tudo tranquilo contigo? Boa tarde, Fábio. Boa tarde, amigos. Tudo tranquilo. Muito festival por aí, Walter? Bastante. Estamos numa época propícia para os festivais. Tá? Dia 10 agora encerraram as inscrições para o Festival de Júlio de Castilhos. Os poetas já mandaram inscrições para a Convenção Nativista. Quarta convenção já se torna um dos grandes festivais do estado. E o festival, Fábio e amigos, eu avalio sempre pela comissão avaliadora de jurados. Os jurados que fazem parte do festival. E a Convenção Nativista traz 3 jurados que são top na linha de festivais nativistas. Né? Então tu percebe a grandiosidade do festival já por aí. Dia 20 encerram as inscrições para a Coxilha Nativista, até os poetas que estão nos ouvindo, né? Fiquem atentos, dia 20 agora encerram as inscrições para a Coxilha de Cruz Alta, a 35ª edição do festival. Muito tempo. E também do nosso Canto Missioneiro, dia 20 de junho encerram as inscrições para o Canto Missioneiro. E tu acompanha isso nos finais de semana? Tu consegue achar um jeito de trabalhar a semana inteira e ainda fim de semana se divertir trabalhando, Walter? Quando é possível a gente vai, Fábio. Quando é possível a gente está lá presente, ou trabalhando ou como espectador, né? Porque é uma linha cultural muito boa. Tu percebe ali a criação, os compositores, a juventude participando bastante. Tu que gosta na área da musical, tu sabes o que é isso, né? Aqueles jovens violeiros, cantores, compositores presentes. Isso abre um espaço muito grande. E a arte sempre liga com o espiritual, então percebe uma situação muito boa. Em período de estudante, primeira fase assim, da faculdade, eu fui muitas vezes na Coxilha e em Santa Maria, na Tertúlia também. Exatamente. E uma das características é que são dias frios mesmo. Eu acho que o festival nativista, pelo menos a lembrança que eu tenho dos festivais nativistas, de períodos chuvosos, frio. A Coxilha se notifica por isso, né? A Coxilha o ginásio. E aquela Coxilha lá em especial é fria lá em Cruz Alta. Então traz esse colorido especial, sempre eu digo, né? Para os eventos. Tivemos agora também o Carijo, dia 29 de maio, que finalizou, né? Inclusive o Carijo Mirim, Piá, com o Murilo Vargas de Santo Ângelo, gurizinho aqui de Santo Ângelo, premiado no Festival de Palmeira das Missões. Então isso não... E até tu falaste em festival estudantil também, né? Eu percebo que Santo Ângelo faz falta festival estudantil da canção. Nós não temos ainda, né, tia? Aqui eu já fui avaliador no festival aqui de Cerro Largo, no colégio ali em Cerro Largo. São Pedro do Butiá tem um festival já há 30 anos, um festival fantástico da canção. São Paulo das Missões, aquela região de Tenias ali, né? Campinas também tem, 3 de Maio, Horizontina. Eles têm festival da canção e não é um festival... A gente pode pensar, festival da canção estudantil, né? Festivalzinho. Não, tem grandes cantores, revelações da música estadual e nacional vindo aqui da região. Isso passaria por um incentivo e a disciplina de música também nas escolas? Também, com certeza. Porque a gente tenta imaginar, tu citaste as etnias como um elemento agregador disso aí. Mas o incentivo também por parte das escolas também. Das escolas, principalmente. Vem família, escola, e eu colocaria o Estado, no caso, em um terceiro ponto, no caso a prefeitura local, né? Mas família e escola. Eu estive agora, quinta-feira, fazendo uma prosa cultural lá em Tucunduva, na terra dos atuais. Sim, né? E de várias bandas, né? E tem um grupo musical lá já há 15 anos, grupo Sol Maior. Não sei se tu conheces. Quem não conhece, acessa no Face, acessa na rede social, Grupo Sol Maior.
Eles fazem um passeio musical pelo mundo. Tu vê de Bee Gees, de Elvis, Martinho da Vila, Tim Maia, Elis Regina. É fantástico. Com a gurizada de 8 a 18 anos. Então, desde a indumentária, do palco, é um grupo assim fantástico aqui de Tucunduva. E tem tantos outros pela região, tá, que acabam fomentando esses festivais. E aí passa pela escola, a família em primeiro plano, aquele incentivo todo, a questão cultural, mas a escola é primordial para isso. Ontem eu até resolvi fazer uma postagem sobre isso. Esse mês de junho, detesto ver professores escrevendo e chamando e falando e fazendo referência a um termo que é o tal do arraiar. Por que os professores, Walter Portaletti, propagam uma coisa errada? Porque o certo é arraial, enfim, né? Mas porque é tão estranho isso, é tão estranho chegar numa escola e ler aquilo escrito errado, Walter. É implicância minha isso? Não, Fábio, não é implicância tua. Tu é um homem que conhece a parte cultural, tu vai em busca do conhecimento. Quando a gente vai em busca do conhecimento, a gente percebe. No meu tempo de estudantil também havia isso. Depois tu começa a perceber essas nuances regionais, né, que nós chamamos aqui no Rio Grande do Sul de culturas alienígenas. Né? Uhum. Nós temos a cultura caipira que é fantástica. Uhum. No berço caipira, que é entre o sertão de São Paulo, né? O arraiá, aquela questão do Chico Bento, do caipira. O Jeca Tatu. São Pedro, São João, São Paulo. E para a festa do santo se usa a melhor roupa, simples, mas a melhor roupa que se tinha. Não aquela roupa remendada que era uma roupa reaproveitada para o trabalho da roça, trabalho lá na colônia. Tá? Para a festa do santo, na igreja, na quermesse, se usava a melhor roupa, não a roupa remendada. Essa questão de caricatura de pintar o dente cariado de preto, né? É exaltar uma situação que havia no interior, da questão dos cuidados com saúde bucal, né? Mas lá hoje não, né? E se havia era porque não se tinha condições. Então há um certo desrespeito sem se pensar no caso. O casamento também, se tu analisar, né? Aquela brincadeira toda, né? Acaba criando uma forma de desrespeito. E outra, os teus avós, vamos ficar no Rio Grande do Sul, os nossos avós, a forma como eles tratavam os santos, a época dos santos, né? Não era a forma que o paulista tratava. A questão de comemoração de festejos. Nós usávamos aqui a nossa indumentária local. Nós não usávamos a indumentária de São Paulo. Nós tínhamos a linguagem local, não a linguagem do interior de São Paulo. Então, falta ainda um conhecimento aos professores, escolas trabalharem, desmistificarem esse projeto do Jeca Tatu, essa confusão toda do caipira, com a imagem do gaúcho e com a imagem do nordestino também. Né? Interessante. Nós vamos ao nosso primeiro intervalo e em seguida eu retorno com o Walter Portaletti aqui, aí sim falando questões ligadas ao PROCON e outros assuntos da nossa pauta. Em seguida. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes. Eu recebo hoje Walter Portaletti, o nosso homem do PROCON, pois no dia 29, na sexta-feira, ocorreu em Porto Alegre a primeira reunião de gestão do PROCON RS, que reúne então todos os PROCONs. Eu queria que tu me fizesse um relato
mas em especial, Walter, em relação a essa questão da Oi. Em março foi divulgada uma lista aqui no Rio Grande do Sul com as principais reclamações do ano de 2014 e a Oi encabeça essa lista. É o tipo da lista que o primeiro colocado nunca quer aparecer, né? Então que tu fizesse um apanhado dessa questão. A gente sabe aqui, nós mesmos, aqui na casa, enfrentamos problemas com isso. Tá todo mundo careca de saber aí e enfrentar. O pior é que parece que a empresa não se preocupa efetivamente em resolver isso. Dá ao entender que a empresa ela não se preocupa em resolver, atender os princípios consumeristas. Desta forma, Fábio, a diretora Flávia do Canto, que é diretora do PROCON estadual, reuniu dia 29 todos os PROCONs, né, mais de 60 PROCONs do estado, para a primeira reunião de gestão e discutir alguns temas de algumas empresas, entre elas a Oi, né, já estava preparando uma ação cautelar e nós discutimos durante toda a manhã com os PROCONs os pontos dessa ação cautelar administrativa, tá? Não é judicial, administrativa, porque a lei do Defesa do Consumidor, a lei 8.078 de 90, ela prevê lá no artigo 56 alguns itens de punitivos, que vai da multa, da apreensão, até, por exemplo, a cassação da licença ou a suspensão das atividades. Optou-se pela suspensão. Em face de quê? De todos os problemas já relatados, já conhecidos, e dos inúmeros CACs, TACs, acordos que foram feitos não foram cumpridos. Um deles em específico, amigos, é a questão das lojas da Oi. Então, tu que é consumidor, tens um problema, vais até a loja. A loja não tem o perfil completo para te atender. O que ela faz, ela liga para o 0800. Pô, tu pode ligar de casa. Mas ligando de casa, tu fica 40 minutos, 1 hora aguardando um resultado. Aí a loja faz o quê? Te encaminha ao PROCON. O PROCON acabou virando um balcão da empresa, né? Tive uma espécie de um saque. Nossa, que barra. Fica enxugando gelo. E aí vai desde a questão da falta de atendimento nas lojas, a questão de propaganda enganosa, abusividade, na questão da alteração de planos sem o consentimento do consumidor. O consumidor não autoriza a mudança de planos, quando vê a sua fatura vem com o plano alterado. A ligação ofertando produtos com valores que não existem. Tá? Eu te contei, me ligaram. No caso da TV por assinatura. Ligaram para minha residência e ofertaram um plano e eu questionei o vendedor, numa boa, sem me identificar. Ele disse, não, mas é que o senhor é um cliente antigo já, preferencial, esse valor é para clientes preferenciais. Eu sabia que não existia aquele valor. Então, essas circunstâncias e tantas outras levaram ao PROCON estadual a definir pela ação cautelar administrativa. Tá, 30 dias, o que consiste, que tipo de medida? A Oi não pode vender nada, nem fixo, nem celular, nem TV por assinatura. Me explica, mas isso na verdade não está acontecendo. Porque é só ligar para eles ali, eles estão vendendo. Não linha móvel, linha fixa e internet, nem o dos serviços podem ser comercializados. A Oi TV está fora. Sim, mas como a Oi TV é vinculada à linha fixa, bom, acontece que no dia 9 a Oi conseguiu uma liminar, né, com a juíza em Porto Alegre, na Justiça, uma liminar que permite que a Oi continue comercializando, quebra essa cautelar do PROCON. Sim. No dia 10, os advogados da Oi retiraram o processo, dia 12, sexta-feira, retornou ao cartório, possivelmente hoje a Procuradoria-Geral do Estado vai entrar com uma ação, um recurso, né, para derrubar essa liminar. E eu acredito fielmente que vamos conseguir derrubar essa liminar, porque ela também está embasada em alguns itens, entre eles um CAC feito pela Oi em 2008. O que é isso? Um compromisso de ajustamento de conduta, que naquela oportunidade a Oi ela atendeu os requisitos do CAC, ela cumpriu agora. Depois desses 7 anos aí... Exatamente, foi essa questão levantada pelos PROCONs, nós estamos em permanente contato, através de uma rede fechada dos PROCONs. A Oi, a partir de 2010, 2012, houve outros CACs, ela não cumpriu. Existe, inclusive, um procedimento do Ministério Público Federal, em Santo Ângelo, o doutor Osmar Veronese, investigando os procedimentos da Oi em relação às lojas ao atendimento, que não foi cumprido também. Então, desta forma, o PROCON tomou a decisão, a Justiça concedeu uma liminar e nós vamos tentar derrubar essa liminar agora. E a situação é a seguinte, se em 30 dias
a Oi, né, ela não atender os requisitos da ação cautelar, os pedidos dos PROCONs, essa suspensão poderá ser prorrogada por mais 30 dias. E não descartamos ainda a um pedido da Senacom, né, de cassação da concessão da operadora no Rio Grande do Sul, que seria o ápice. Outra questão, que no ano passado, em outubro, nós aqui tratamos aqui no programa da questão das mudanças anunciadas pelas operadoras também em relação ao bloqueio da internet. E a gente sabe que isso está ocorrendo. Se a pessoa, se ela excede qualquer valor, porque antes, como é que está essa questão? Também essa Senacom está tratando essa questão a nível nacional, já chamou as operadoras para que elas expliquem a Senacom um prazo de defesa, né, para que as operadoras expliquem à Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor a situação, o porquê desse bloqueio. Sei que algum estado, não sei se Mato Grosso, né, não quero aqui me enganar, a operadora TIM já suspendeu os bloqueios por força de uma liminar. Foi obrigada a suspender o bloqueio das linhas. Mas foi em algum estado que foi concedido. Mas nós estamos aguardando a Senacom, porque isso também passa pela própria agência reguladora. Nós esperamos que a Anatel se manifeste de uma forma, né, precisa com relação a isso. Porque eu mesmo estou nesse caso, né? Eu extrapolo o meu limite e bloqueio, não entra mais naquele... uma modalidade intermediária, né? Tu fica limitado a uma velocidade X, cai a tua velocidade, sim, mas não bloqueia o serviço. Né? E eu fiz um contato, encaminhei para a Senacom esse contato que eu fiz com a Vivo, e eles me informaram, não, o seu plano não, ele era um plano especial, havia uma concessão por liberalidade da Vivo, né, para que eu diminuísse a velocidade. E agora não há mais essa concessão. Walter, o que tu nos traz ainda? Porque hoje pela manhã, quando eu mantive contato, eu tenho que contar isso aqui, Walter. Hoje pela manhã, quando eu mantive contato com o Walter, convidando ele para vir ao programa, disse, eu tenho uns 50 assuntos, mais ou menos. Vamos lá, número 48 agora. Número 48. Eu sempre digo que o PROCON nessa relação consumerista, e no momento que nós estamos aqui nesse período, milhares de ações estão ocorrendo na cidade, nos diversos pontos. Você dorme, acorda, né, desencarna e é consumidor ainda. Eu sempre brinco com essa situação. Então, são milhares de situações e nós chamamos lá o varejão do consumidor, né? O PROCON é o varejão, porque de tudo um pouco. Hoje de manhã nós tivemos casos envolvendo a questão de seguros, de consórcios, né, tarifas bancárias. Tá? E aí entra uma questão que eu quero abordar rapidamente, Fábio, teus ouvintes, que é a questão da manutenção de conta ativa. Muitas vezes você abre uma conta corrente, uma conta salário, e sem perceber você está abrindo uma conta corrente comum. Né? Tem um limite, tem um cartão de crédito. E você encerra as atividades, mas encerra. Você não movimenta mais. Mas ela continua se movimentando. Porque tem a manutenção da conta. Para o lado negativo. Né? Para o lado negativo. Né? É a manutenção da conta que está ativa ainda. Você não encerrou, né, legalmente, oficialmente. Vamos ser claros aqui em relação, por exemplo, o funcionário público municipal, posso me enganar nas datas, até 2011, recebia pelo Itaú. Exatamente. A partir de um novo contrato, de uma nova concorrência que foi feita, a Caixa Econômica Federal adquiriu a conta da prefeitura. Obrigatoriamente, todos os funcionários públicos tiveram que abrir conta, inclusive, para quem tem a memória boa, um trailer, um caminhão, um vagão praticamente, foi instalado ali na praça de uma agência móvel, onde as pessoas iam ali fazer o seu cadastro, enfim, abrir a conta. Só que a conta, digamos que a pessoa tivesse um empréstimo no Itaú, ela não teria como fechar aquela conta, mesmo sendo uma conta salário. Já não era mais conta salário, né? Já era uma outra conta, né? Uma outra conta.
E as pessoas acabaram, e os que deixaram de movimentar essa conta, então estão nessa situação que tu descreve. Muitos ficam nessa situação, porque já não era uma conta salário, havia todo um contrato de empréstimo, um contrato de limites feito na própria caixa eletrônica, ofertado pela empresa. E nós, como consumidor, muitas vezes achamos bom isso. Nós usamos o serviço. E sem perceber que há depois uma responsabilidade de manutenção daquela conta. Então, essa questão de contas ativas é bom, né? É um contrato, existe uma situação legal, o Banco Central do Brasil que coordena essas atividades, né? Tem as suas resoluções, tem a questão legal, então é bom ficar atento a isso. Outra questão também que nos indagaram hoje é a questão do cartão de crédito, né? As pessoas ficam em dúvida. Preço à vista, pago em dinheiro, há uma diferenciação de preço para o cartão de crédito efetivamente? Não. Preço, por lei, não pode. Por lei, ainda não pode. Há um projeto de lei no Senado que visa uma alteração, parece que é o Roberto Requião, senador, que prevê uma diferenciação para pagamentos em espécie, em real, em dinheiro vivo, né? Como a gente diz, para o cartão de crédito. Mas, por enquanto, é o mesmo procedimento. O valor, vou dar um desconto para pagamento em dinheiro em espécie. Vale para o cartão de crédito, vale para o cartão de crédito. Embora a gente saiba que isso seja feito pelo comércio, justamente pelos custos do cartão de crédito. Mas aí entra aquela outra questão, eu vou tem os dois lados da moeda, né? Claro. As duas situações. Não, até para a gente entender que não o consumidor não pode imaginar que o comerciante, enfim, o empresário esteja fazendo isso para lucro. Ele está fazendo isso justamente porque é custo para ele, né? É custo. Mas é um custo que você assimila. Hoje é difícil que não trabalhe com cartão de crédito, claro, né? Mas é opcional, você não é obrigado a trabalhar com cartão de crédito. Daí tu perde essa possibilidade de que um consumidor que não consiga comprar à vista possa parcelar pelo cartão. Quando você faz a diferenciação, você faz uma quebra contratual com a própria operadora, administradora de cartão. Porque eles também não permitem. Eles não permitem, certo? Aí o interesse da administradora de cartão, né? Da bandeira. Então você aceita as regras do jogo. O preço lá final será igual ao preço... Porque, no caso contrário, não há interesse da administradora, porque se houvesse, não haveria interesse teu em trabalhar com cartão de crédito. Sim. Eu vou pagar à vista. E até, por exemplo, o consumidor que mantém em dia o pagamento do cartão de crédito e não se vale do crédito do cartão de crédito, e conseguiu um cartão de crédito numa dessas promoções, tantas que foram feitas por aí, que não tem anuidade, o cara fica pensando, aonde que está o lucro, vamos dizer, da bandeira da operadora, enfim, do cartão? Está justamente nos que não pagam e em cima do valor que é cobrado mensalmente dos empresários. Exatamente. Da anuidade que você paga. Então, mas é que existem cartões por aí ainda, Walter, sim, alguns. Que foram comercializados num período do boom aí, dos cartões entre 2008 e 2010, que não pagam anuidade. Esses dias eu descobri que existem. Existem alguns, existem. Há poucos, mas existem. E se tu analisares a taxa, hoje eu estava vendo uma determinada operadora, 16,99 ao mês. Então, quer dizer, de cada R$100 que você deixa de pagar aquele mês, efetivamente, tu paga quase R$17 de taxa de juros. Se pensar em 1.160 é bastante, porque as pessoas podem imaginar, não, R$100, 16 pila eu posso pagar, mas não se dão conta, efetivamente, que isso aí é um juro altíssimo. E esse custo que tu falas, do comerciante, no caso, vai receber dali a 30 dias, tem uma taxa de 7%, por trabalhar com o cartão de crédito, é o custo que se paga pela segurança, Fábio. Por quê? Ele sabe que vai receber aquele valor. A inadimplência é zero nessa situação, né? Então isso também facilita a questão de você não movimentar muito dinheiro em caixa. Então, há as facilidades também, não é só as dificuldades. Há um bônus também para o comerciante que trabalha com cartão de crédito. Então, por enquanto, a regra é essa. Preços à vista, o preço de dinheiro, vale para cartão de crédito. Ponto final. Algumas das questões do momento aí, o Walter sempre apresenta as suas opiniões, assim, e nos últimos dias ele se manifestou muito indignado, né, Walter, em relação
as pensões dos ex-governadores e as viúvas, que consomem 4 milhões por ano dos cofres públicos. Por que tu quis demonstrar tua indignação com isso? Para mim é uma anormalidade, é uma questão de moralidade, questão porque o serviço público, neste caso, se faz a política uma profissão. Né? Ninguém é obrigado a ser candidato, ninguém é obrigado a ser prefeito, ser governador, ser deputado, ser vereador. Você se doa à tua sociedade, né? Ao ser político, tá? Para contribuir com a tua sociedade. Mas essa contribuição, digamos, provisória por um tempo, e aí tu tem uma pensão vitalícia porque você foi governador 4 ou 8 anos, e isso é para a eternidade. Não considero justo, até porque se você analisar a questão do trabalhador brasileiro, né, Fábio, isso não existe. Tá? Exatamente. Então, e nós precisamos, no meio político, ser espelho da própria sociedade. Por que tem que ser diferente para que ocupe um cargo eletivo? Mas aí então entra também, tu se posicionaria como grande parte da população contrário a essa questão aí envolvendo todo o judiciário. Com certeza, com certeza. Agora é a questão do judiciário, essa questão da bônus alimentação, auxílio... Moradia. Precisa ser pesado na balança, Fábio. A situação é bastante crítica. A questão agora mesmo da reforma política que tanto falam, né? Fim de uma reeleição para prefeitos, governadores e presidente. E os deputados? E os vereadores? Por que não há um limite para o legislativo? Por que eu posso ficar 30, 20 anos como vereador? Se transformando o cargo legislativo numa profissão. Exatamente. Tem um deputado, presidente da Assembleia, me parece, o Edson Bruto, há 20 anos lá na Assembleia. Tá? Não há uma rotatividade, não há uma oxigenação dentro dos parlamentos no Brasil. Mas isso não se fala, né? Voltando à aposentadoria especial e a questão da Previdência na Assembleia. Isso também é uma questão. Para mim, a meu ver, é inconstitucional. Não temos como manter isso, começando pela situação, né, Fábio? Pensando aqui já há 20 anos, 30 anos, nós não temos condições de manter isso. Os deputados vão contribuir. Mas quantos deputados nós teremos daqui a... Ainda mais falando a questão de reeleição, né? Daqui a 20, 30 anos. Tá? É outro abuso. Porque aquela questão, Fábio, você detém a caneta na mão e o teu grupo, né, pode legislar em causa própria. Estão legislando em causa própria, tia. E a gente sabe das dificuldades de mexer nesse vespeiro, né? A própria deputada que está tratando dessa questão do fim das pensões e dos salários de ex-governadores, a pressão é grande por trás dos bastidores. Tá? Porque você acaba mexendo em interesses, né? Interesses de companheiros, né? Então a situação é muito, muito complicada. E é preciso que a sociedade faça a sua parte. Eu sempre coloco no Face, né, a gente comenta sobre isso. Não adianta nós apenas discutirmos, colocarmos críticas acirradas lá na rede social, nos indignarmos com isso. Tem o site Transparência. Você pode acompanhar as diárias do teu vereador, dos teus vereadores, deputados, as presenças em plenário, as propostas que eles apresentam. Cabe a cada um de nós tirar meia hora do que a gente fica no Face diariamente. Exatamente, dá para se cadastrar. Isso. Isso é bem interessante. Agora, dias atrás, então, começaram as informações aí, os pais das crianças aí querendo mídia em cima do 1 milhão de reais aí para o vídeo monitoramento. Um pouco antes, quem assina existe um serviço do Ministério da Justiça que envia e-mail para cada cidadão sabendo, para que esse saiba o dia em que foi liberado o dinheiro no seu município. É só ir lá e se cadastrar. Isso jornalisticamente é muito bom, porque tu fica sabendo a notícia da fonte.
claro que alguns têm essa informação privilegiada e tentam obrigatoriamente puxar a brasa para o seu assado, divulgando antes isso aí. Mas como cidadão, né, um cidadão comum, é muito legal tu estar habilitado a receber essa informação de forma privilegiada também. Com certeza. E isso é uma questão de cidadania, né, Fábio? De consciência cidadã, que eu digo sempre, né? Nós estamos atentos e fazemos a nossa parte, porque não adianta apenas eu dizer, olha, não resolve nada, fiscalizar, a situação não vai mudar, né, tia? Pode demorar um pouco, mas eu tenho esperança que muda, já mudou bastante e vai continuar mudando. Tu tens na tua pasta aí mais algum assunto, Walter? Não, temos alguns outros, mas vamos deixar para próximo. Vamos gastar todas as balas nessa batalha, Fábio. Muito bem. Então tá, e assim a questão esportiva, ontem, o que tu sentiste? Porque assim, ó, eu tenho, o ano passado, ontem eu dei risada que o Brasil já jogou com o Peru 3 vezes num 14 de agosto. E daí, em 14 de junho. E isso não significa, como disse o Milton Leite ontem na transmissão do Sport TV, isso não significa absolutamente nada. Mas é uma grande coincidência, né? Por quê? Porque as partidas internacionais oficiais, elas quase sempre são disputadas no mês de junho. Copa do Mundo, sim, a Copa América, como é o caso agora. E acabam ocorrendo essas coincidências. Qual a tua sensação assistindo o Brasil de ontem, sempre lembrando do Brasil de um ano atrás? Eu vou ser sincero contigo, eu não assisti o Brasil de ontem, não assisti os amistosos, e desde a Copa do Mundo, né, toda aquela... Tu largou, antes mesmo, a questão de estádios, corrupção, daí agora estourou essa questão de a gente sabe FIFA, que sempre existiu, sim, e a gente sabe por que explodiu agora, né? Há um interesse, porque há um interesse dos próprios Estados Unidos em participar dessa conjuntura. Que bom que há um interesse deles, pelo menos, né, tia? Que bom, pelo menos a coisa explodiu e vai explodir, espero que vai explodir mais ainda, né? Mas toda essa gama de corrupção, aquela questão, tu que é jornalista, que saiu na mídia e logo depois parece que deletaram, que os patrocinadores recebiam a lista dos convocados antes da imprensa. Aprovar, a pré-aprovação vinha dos patrocinadores. Olha, fulano foi convocado, tem que convocar o fulano. Essa questão de listas, como é que funciona o mundo, né, acaba tirando um pouco perdeu a graça, então, Walter, pra ti? Sinceramente, até do Campeonato Brasileiro. Eu, como bom colorado, né, assisto, mas... Sinceramente, perde um pouco do que nós diríamos na linguagem mais popular. No fundo, isso faz falta, eu acho. É triste isso, porque é um dos poucos, né, momentos de lazer, daquela questão da paixão futebolística e tudo. A construção daquele cenário, né, tia? É como chegar para ti e dizer, olha, Papai Noel não existe. Caiu a ficha. Então, esse jogador que tu está torcendo aí, esse time, essa seleção está envolvida... um escândalo. Aquele 7-1 lá, olha, ficou estranho. Entendi. Mas para quem assistiu foi... Eu me surpreendi até de uma forma positiva. Eu não imaginei que eles fossem conseguir superar aquilo ali ontem, né, em especial. Com o gol no final da partida, enfim. Até na Copa de 2010, com a saída do Dunga, na época, o menino fez um comentário em rede, né, que eu não compreendia por quê a saída do Dunga. Pelo jeito mais exacerbado dele, ou porque havia outros interesses. E a gente percebe que, de certa forma, existiam outros interesses. Porque se tivesse ficado o treinador Dunga naquela oportunidade, o cenário... Né? Mas como há outros interesses ele, quando saiu, funcionando... ele não servia mais, né? Exato. Muito bem, esse foi o Café Missioneiro com o Walter Portaletti. Obrigado. Prometendo voltar aqui, ele já fez essa promessa há pouco. E nos mantendo informado aí, direto da fonte das questões envolvendo a defesa do consumidor. E é isso aí, faltam 6 minutos para as 2. Eu fico por aqui, prometendo estar de volta amanhã. Muito boa tarde e até lá. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes.